Vamos falar hoje do capítulo 2 do livro Siga-me, do David Platt, que é, diga comigo, o grande convite. Abra sua Bíblia em Lucas 5, versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 10. O subtítulo da Bíblia fala: Jesus convoca os seus discípulos. Eu quero ler o versículo 10 para ser bem específico no que Deus vai falar conosco. Diz assim a palavra de Deus: assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas, ou pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Esse grande convite, irmão, pensa comigo. Você tendo uma vida normal, um trabalho, uma família, tudo regrado, uma rotina maravilhosa, e chega alguém que muda a sua direção completamente. E detalhe, num dia que Pedro não havia pescado nada, diz a palavra. O texto é claro que ele passando a noite inteira, Jesus usa o barco para ensinar a multidão que estava na praia apertando provavelmente, e ele vê os discípulos lavando a rede, por não havendo pegado nada, e Pedro, por ser um pescador, junto com os outros discípulos, dependia dessa pesca, para sobreviver, para comer. E esse dia, exatamente acontece o contrário. Eles não pegam nada, e Jesus entra no barco e fala: olha, afaste um pouco da areia, vai para o meio do mar. E aí Jesus fala: para e lança a rede. Pedro fala assim: olha, passei a noite inteira, mas segundo a sua palavra eu vou lançar. E ele lança, e a palavra diz que ali dá uma multidão e se rompe as redes de Pedro. Pedro teve que dividir, se você ler o texto, de tanta bênção, como eu estava falando na oferta, de tanta bênção que Deus quer te dar, não só para você ter o suficiente para você, necessidades, das suas necessidades, mas para você compartilhar. O texto diz que ele faz um sinal para outros amigos do barco, fala: vem nos ajudar, senão o nosso barco vai afundar de tanta pesca que foi. Porque Jesus havia liberado uma palavra. Então, volta um pouquinho mais. Pedro fica impressionado, porque é um grande milagre. Ele conhecia de pesca, mas Jesus entrou na vida dele para transformar completamente a sua vida. E quando Jesus entra no barco, ele se lança, se prostra diante dos pés de Jesus, dizendo: sou homem pecador. Ele reconhece que humanamente ele não conseguiria nada naquela noite, mas Jesus entra para fazer uma história sobrenatural na vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus entra na vida de Pedro, Jesus entra na tua vida para fazer uma história sobrenatural. Você tem que pegar isso para você. Então essa é uma realidade que está além das realidades humanas. Eu já quero aqui aplicar uma coisa rápido para você entender. Presta atenção. É o espiritual que define o natural. Não é o natural que define o espiritual. O natural ele não tinha pegado nada, mas uma palavra que Jesus libera, que é o espiritual, definiu a colheita que ele precisava. Então não deixe que as coisas de fora, os obstáculos, as dificuldades que você está sofrendo, paralisar o que Deus te deu, paralisar a tua fé e paralisar o que você está carregando na sua vida hoje. Permita você entender que Deus está construindo sua fé no sobrenatural. Pedro reconhece humanamente, não conseguiria pegar. O que ele faz? Se prostra e reconhece a soberania de Cristo. Sou um homem pecador. E nessa hora, é exatamente o que o pecador faz, eu e você. Quando você recebe a palavra, recebe a presença de Deus, o que a gente faz? A gente reconhece, e o céu faz festa por um pecador que se arrepende. Pedro reconhece. E esse versículo 10 é exatamente o que acontece. Jesus, então, vendo os discípulos e os seus sócios, que diz aqui a palavra, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, diz a palavra que Jesus fala: não tenhas medo. Diga para o seu irmão: não tenhas medo. Quando acontece algo que não estava no seu script, que não estava programado, que Jesus vem surpreendendo a gente fica assustado. Aquilo que é novo para nós nos assusta. Até entanto, se você perceber um pouquinho mais, o texto vai dizer que Jesus fala: olha, agora vocês não vão mais ser pescadores de peixe, isso é comum. Agora eu vou dar uma habilidade sobrenatural para vocês ganhar o coração dos homens.
Ou seja, Jesus convoca eles a um chamado. Diga comigo, um chamado. E aí vem um convite no 11. A palavra diz: e eles arrastaram os seus barcos para a praia, no 10 e no 11, e renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Esse grande convite da fé nos ensina algo aqui: a renunciar a nossa vida por algo melhor e maior. Jesus está tentando nos ensinar que aquele que quer seguir Ele, haverá então um convite, haverá um chamado, cabe eu e você aceitar ou não. Mas há um convite de Deus essa noite para a gente mudar de vida. A realidade do Evangelho é que nós não nos tornamos filhos de Deus por iniciativa própria. É isso que eu estou dizendo. O texto é claro, não foi iniciativa dos discípulos, foi a iniciativa de Jesus usar o barco e mudar a história deles. A iniciativa começa em Cristo. Ele não ofereceu a salvação como resposta de um convite dado: olha, você quer me seguir? Então eu vou te salvar por resposta. Não, pelo contrário. Em vez disso, antes mesmo de nascermos, Deus já havia trabalhado para nos adotar como filhos amados. Deus já havia trabalhado. Presta atenção, enquanto estamos sozinhos nas profundezas do pecado, Deus já estava planejando em nos salvar. Enquanto estávamos curtindo a vida, no vazio dessa vida, como Pedro fala, vocês estavam numa vida vazia. Mas quando Jesus vem, Ele muda, Ele preenche, Ele coloca um plano, porque é isso que Deus está falando. Olha para cá. O diabo só tem caminho de frustração para mim e para você, é uma rede vazia. Mas quando Jesus entra e faz o convite, Ele tem um plano para mudar a história da nossa vida. Deus tem um plano. Jeremias 29, 11. Eu tenho um plano para vós, um plano de vos fazer bem e não de causar mal, um plano de vos fazer prosperar. Mas cabe a nós o convite a aceitar. Quem está comigo aí? Escuta, é 1% do livro que a gente prega aqui. Por isso que é importante você ter o livro. Ok? Amém? Por exemplo, você vê no mesmo capítulo, Gabriel, no mesmo capítulo, só que no verso 27, Marcelo, quando Jesus está passando, diz o texto, escuta, Lucas 5, 27, um outro discípulo é chamado. Que discípulo é esse? Levi. Olha o que o texto diz: depois disso Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sendo o local onde se coletava impostos. Siga-me. E Jesus disse, siga-me. E disse Jesus, a Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Você percebe, um renuncia e outro deixa tudo. Ou seja, quando você abrir mão da cerveja, da balada, dos seus amigos do mundo, para vir à igreja receber Cristo, você não deixou nada por nada, você deixou nada por tudo. É essa a definição. A definição não é olhar o que perdeu, é o que ganhou agora. Jesus está dizendo: olha, como é que um homem está trabalhando, o cara passa e fala, siga-me. Pô, que palavra que ele liberou. Algo acontecia nas palavras de Jesus, vai acontecer na sua a partir de hoje. Muitas pessoas da sua família vão seguir o caminho que você está seguindo. Pega. Muitas pessoas vão dar ouvido à mensagem que vai sair da tua boca, que é uma influência espiritual na sua vida agora. Mateus é esse homem, um discípulo que Jesus escolheu. Ou seja, Jesus escolheu Tiago, João, Simão, Mateus. Ou seja, é Deus vindo buscar o homem por um motivo. Efésios 1,4 diz, você não precisa de abrir para a gente correr, porque senão terminar o culto tarde, vai ser bem tranquilo hoje. Porquanto, Efésios 1,4, vai anotando, por isso que é bom você trazer para anotar. Efésios 1,4 diz, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então presta atenção, diga comigo, Deus me escolheu antes do mundo existir. Então, presta atenção, o mundo não existe por causa de você. Você passou a existir em Deus, então Ele criou o mundo para você desfrutar. Adão, coma de tudo que está das árvores, desfrute, multiplique, enche a terra, domine, a palavra de Deus para ele. Presta atenção, Deus me escolheu, para quê, pastor? Para sermos santos, diga comigo, separados e irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Alguém que não tenha motivo de escândalo. Alguém que tenha um caráter libado, transformado, lapidado por Deus, aleluia. Alguém que não tem motivo de alguém apontar e falar algo. Ele está dizendo, essa motivação, essa separação, eu já havia escolhido vocês antes do mundo ser criado. Para quê? Para ser separado exclusivamente para mim. Para ser irrepreensível na minha presença. Ou seja, eu não escondo nada de Deus, Deus é tudo. E aí ele vem em Efésios 1,5, ele diz, em seu amor, isso que é o legal.
Deus me escolhe para estar nele antes da fundação do mundo, ou seja, Ele me escolheu, me salvou, e antes da fundação do mundo, e tudo que aconteceu no mundo foi permissão dele, para um propósito eterno ser revelado, a salvação. Então, preste atenção, no 5 ele fala, olha, quando eu falo de adoção aqui, em seu amor, predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. 6, para louvor da gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Quem é o amado? Cristo. Através de Jesus, a morte dele, eu recebo ele como Senhor e Salvador da minha vida. Segundo Romanos 10, verso 9 e 10, ele diz que aquele que crê no coração, confessando com a sua boca que Cristo é Senhor, então será salvo. Porque no coração se crê para a justiça, com a boca se fala para a salvação. Quem está comigo? Por isso que a partir de Cristo eu fui adotado, porque ele é o primogênito do Pai, o primeiro. Antes de eu e você nascermos, Cristo já existia na eternidade. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, ele estava desde o princípio, e nada do que foi criado sem ele se fez. Ele foi quem criou todas as coisas. Então, essa realidade, a única maneira de nos tornarmos parte da família de Deus é por meio do amor, totalmente além de nossa imaginação, completamente fora do nosso controle. Por exemplo, João, é lindo o texto 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, foi Deus escolhendo salvar o homem, redimir a humanidade, perdoar a humanidade. A salvação vem do Senhor. Jonas fala isso, Jonas 2,9, se eu não me engano. Se estiver errado aí, você me perdoa, tá bom? Mas é isso, a salvação começa em Deus, buscando o homem que está perdido. Então ele fala, a única forma de salvarmos a humanidade é enviando alguém, o meu Filho. Então quando eu creio em Cristo, a minha fé está nele, eu me torno participante da família de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então eu fui adotado como filho, e o primeiro filho dele é Jesus, e nós somos filhos do mesmo Pai, a partir de Jesus Cristo. Presta atenção, o cristianismo não começa com a nossa busca por Cristo, mas como a busca dele por nós. Ou seja, não é eu que busco Cristo para ser salvo, é Ele que me buscou, porque Ele morreu. Nós nos amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você está comigo? Diga amém. O cristianismo não começa com um convite que fazemos a Jesus entrar. Entra no meu coração, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Na verdade, deveria ser um apelo diferente. Eu quero mudar com todos vocês que pregam. Na verdade, quando a gente for fazer o apelo, quem quer entregar a sua vida a Cristo, é assim que faz. Ok? Não é quem quer aceitar Jesus, é quem quer se entregar a Ele, para se tornar participante da mesma família de Deus. Efésios fala, nós somos amados nele, fomos adotados como filhos por causa dele. Ele morre como primeiro, como sacrifício. Ele renuncia, como Filipenses 2, abriu mão da sua glória e morrendo morte de cruz, se esvaziou de si mesmo, tornando-se homem semelhante a nós, e morrendo morte de cruz. Para quê? Para que o Pai exaltasse o nome dele acima de todo nome, onde céus e terras confessem seu nome, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quem está comigo ainda, diga amém. Diga comigo, não foi eu que escolhi Cristo, foi Cristo que me escolheu. João 15,16, escutem. Não foste vós que me escolheste, mas ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para ires e dares fruto, e o fruto permaneça. Que fruto é esse? Mudança. Se eu fazia o mal, agora eu não vou fazer o mal, vou fazer o bem, porque eu ganhei uma nova natureza. Cristo entrou na minha vida para gerar fruto nas minhas ações, nas minhas atitudes. Por isso que um cristão não toma cerveja. Não é porque ele não pode, é porque Cristo entrou na vida dele e transformou a vida dele, que agora o fruto dessa entrada aparece. O fruto da entrada de alguém que recebeu Cristo vai ser transformado, lapidado, diferente da forma da ação do passado, agora se torna uma ação nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos escolheu, somos privilegiados. Nós não somos salvos por budista, nós não somos salvos pelo sechenoísta, nós somos salvos pelo umbandista, nós somos salvos pelo nome de Jesus.
Nenhum fundador de religião morreu. E Jesus não veio para uma religião. Ele era o filho que conectou os filhos que estavam afastados para o Pai. Por isso que eu e você fomos adotados. Quando a gente canta, eu era órfão, agora eu sou filho. Exatamente. Aqui cantamos hoje, inimigo de Deus eu fui. Já vou entrar lá. As nossas ações nos condenavam. Nós não somos merecedores de nada. Foi por causa de Cristo. E isso é graça. A misericórdia dele nos alcançou. E essa é uma verdade que o Atos capítulo 4, 12 diz: não há salvação em nenhum outro, e nenhum há outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos, a no seu nome de Jesus. O Pai exaltou o Filho para quê? Para o Filho ser referência, modelo e exemplo para nós, como devemos nos comportar na sociedade. Por isso Jesus andava fazendo bem a todos. Estão comigo? Tem um escritor que eu amo, ele já é um velhinho, mas tremendo, é um batista, americano, chamado John Piper. Olha a frase desse homem: o fato de Jesus comer com pecadores não significa que a cumplicidade de Deus com o pecado. Ou seja, eu estou com pecadores, ou seja, com pessoas que têm ações diferentes da minha agora como cristão. Eu não preciso parar de andar com eles. Automaticamente você tem que estar ali para influenciar. Esse é o primeiro ponto. Você não pode ser influenciado. Então se você anda com pessoas que ainda bebe, cheira, fuma, rouba, preste atenção, eles vão ver o comportamento seu e vai querer mudança, porque você é a luz em meio às trevas. John Piper fala o seguinte: o fato de Jesus comer, mas Jesus andava com pecadores, mas ele não era cúmplice do pecado do pecador. A frase de John Piper termina: assim a busca de Deus pelos pecadores. Presta atenção, Jesus estava com pecadores para poder buscá-los. Vou falar de novo. Jesus andava com os pecadores, não por intermédio de ser cúmplice com o pecado deles, porque era a única forma de encontrar e poder resgatar eles do pecado, estando no meio deles, mas não compartilhando das mesmas ações, mas sendo influência e diferença no meio dos pecadores. Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Presta atenção, Cristo andava com pecadores para poder ganhá-los. Se nós ficarmos presos dentro da igreja e não sairmos de verdade, mudado, transformado, lapidado por Deus, para alcançar, eles não vêm. É nós que fomos ganhos, que agora temos que sair para pregar o evangelho e ganhar os pecadores. E vai acontecer muitas coisas para você não pregar o evangelho, para você continuar preso no seu pecado, para você continuar frustrado, triste, angustiado, nada dá certo, para você se frustrar com o quê? Com a igreja, porque é onde você ouve a palavra. E fazendo isso, você volta para a sua vida antiga. Ou seja, você nem descobriu o propósito por que Jesus morreu por você. Mas quando Jesus morre por nós, Ele não morreu por santarrões. Jesus foi questionado por andar por pecadores pelos fariseus, que eram detentores da lei e santo. Mais 10 minutos eu termino. A palavra diz que ele é questionado porque ele era comilão, foi chamado de beberrão. Jesus comia muito. E essa é uma verdade. Ele declara para os fariseus uma certa feita dizendo: olha, não são os sãos que necessitam de médico, porque quem está saudável não precisa de médico, mas são os doentes que necessitam de médico. E ele diz, ainda o texto lá na frente fala, que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Por isso que ele abre uma porta de emprego para você. Por isso que ele livra você. Quando você fala, se o Senhor me livrar hoje, eu vou te servir. Quantas vezes? Quantas vezes? E ele vai tentando te atrair pelo milagre, pelo amor. Ele fala, poxa, é misericórdia. Mas quando você tem um entendimento que você é filho, nunca mais você vai entrar na igreja como pedinte, mas como adorador. Você começa a entender que você faz parte de uma família, que tem um pai. Jesus começa a te dar esse sentido de vida. Presta atenção, Romanos 5,8, para você entender o porquê que Jesus morreu, quando eu e você éramos ainda pecadores. Olha o que diz a palavra, Romanos 5,8. Porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado.
Cristo andou nessa terra com pecadores. Falou, cara, eu preciso atrair ele, eu quero escolher os pecadores. Porque se eles vierem até mim, eu vou mostrar um plano que eu tenho para eles diferente. Então por que a gente se sente com um rei na barriga? Por que quando Deus muda um pouquinho a nossa história financeira, a gente... Por quê? Jesus escolheu a gente não só para ser próspero do lado de fora, mas para ser do lado de dentro. E essa é uma verdade. Jesus morreu quando eu e você éramos pecadores. 5,9 ainda diz, agora fomos justificados pelo seu sangue. Eu merecia, então o sangue dele me redimiu e me justificou de uma condenação, porque o pecado gera morte. Vamos correr um pouco mais. O texto ainda diz, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Espera aí, pastor, Deus não me livra do inferno? Não, Deus te livra da ira. Vou falar de novo. Deus não te livra do lugar de condenação, Ele te livra antes, porque Ele não quer que você vá para lá. Há um pastor que diz o seguinte, Deus não quer que ninguém se perca. Ele falou de um texto, ok, mas parafraseando, ele diz o seguinte, Deus não lança ninguém no inferno, é o homem que não quer ir para o céu. Rejeita o convite dele. O evangelho entra, mas não penetra para transformar a nossa vida. E é essa a realidade. Ele nos justificou de uma ira, haverá um juízo. O Espírito Santo faz o que na terra? O Espírito Santo veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo que vai chegar para a terra. A condenação é final, mas antes da condenação, Deus prova o seu amor, aleluia. Deus provou que nos ama entregando o seu Filho, para eu e você não sermos condenados na ira vindoura. Essa é a visão do evangelho, puro e simples. Eu merecia, nós merecíamos, mas Cristo nos libertou. Essa é uma verdade que Paulo está tentando nos escrever. A ira, 10, por exemplo, vamos falar de um outro texto que vai te trazer um pouco mais à memória. Quando Jesus está no Getsemane, na última passagem antes da cruz, o que ele fala? Se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira. Ele tomaria todo o pecado para si. Gálatas 3 diz que ele se fez maldito em nosso lugar, para sermos a graça de Deus manifesta em seu Filho. Merecemos. Quem diz que eu mereço um casamento? Quem diz que eu mereço? Jesus morreu para me dar prosperidade financeira, ainda que haja. Jesus morreu para me salvar de uma condenação. A partir disso, o evangelho, lógico que ele vai querer te prosperar. A primeira coisa que você precisa entender, merecíamos. Cantamos agora eu vou falar da música no verso 10, onde ela surgiu essa música. Surgiu desse texto, Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, quem? Cristo, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Para salvar-nos da condenação do pecado. Quem está comigo, diga amém. Ele morreu para nos trazer vida eterna. Está muito fraco, irmão, vocês estão tristes aí. Estou falando que você foi salvo, você não dá nem glória. Você se tornou amigo de Deus agora. Cristo reconciliou. Por isso que essa coisa gostosa, uns sente, outros pulam, outros saltam, outros caem para trás, bate a cabeça, mas não machuca. Mas também não é só isso. Ele vai restaurando o sentido de família, ele vai resgatando a dignidade do trabalho moral, ele vai transformando você na sociedade. Um homem que era imprestável começa a ser um homem prestativo agora no trabalho, na família, como pai, como marido, como um bom cristão. Esse é o desejo de Deus. Quer glorificar? Então glorifica Ele essa noite. Ele vai mudando você, ele vai transformando você. A realidade é, Pedro ainda fala sobre isso. 1 Pedro 1,19, por favor, Rafa. Ele diz o seguinte, olha que texto lindo, gente. Mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Cristo morre, e sangue é vida. Derramou teu sangue, fião, vai ficar roxo. O sangue é a moeda de compra. Pedro é lindo, ele escreve dizendo, não foi ouro e prata que vos compraste, mas o precioso sangue de Jesus. Não foi por moedas, por coisas naturais, foi por um preço eterno.
Aí você vai ter que ir para a lei para entender porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque a forma do pecador expor o pecado dele para fora, ou fazer a tal da expiação, ou seja, liberar o pecado dele, tinha que ter um animal para sacrificar. Jesus se coloca como cordeiro em nosso lugar, para nos redimir e para nos resgatar dessa ira. Quem está comigo, diga amém. Por isso o sangue dele é precioso, continua sendo precioso. Pecou, o sangue dele te limpa. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz que o sangue de Jesus me aproxima de novo de Deus. Aleluia. Como que eu clamo sangue, pastor? Se arrepende e clama: Senhor, limpa-me com teu sangue. Senhor, resgate novamente a integridade do teu reino na minha vida. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu vou lutar, mas não vou permanecer na vida que eu estava. Eu vou seguir adiante. Vou falar de novo. Diga comigo: é impossível viver a vida na terra olhando para trás. Atrás você tem entendimento do lugar que Deus te tirou e para onde você está indo. Então só dá para seguir a vida olhando para frente, meu irmão, porque Deus tem um plano de Deus para você. Redundância, né? Deus tem um plano de Deus para você. Deus tem um plano. Então Jesus, olha que lindo, o sangue dele como um cordeiro sem mácula e sem defeito algum. Se um defeito, em Levítico diz que o animal fosse sacrificado, o sacerdote olhava, os levitas olhavam, levantava as partes dos animais. Havia todo um princípio espiritual, todo um código sacerdotal dado por Deus. E essa é uma realidade que Jesus, o sangue dele é como esse cordeiro, é perfeito para o sacrifício. Então pode sacrificar, porque Deus tem que receber, não uma adoração pela metade, mas completa. Ninguém entendeu o que eu falei? Deus não está aqui só para ouvir toda semana você chorar. Deus não vem no culto somente para você falar: eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso casar, eu preciso me dar bem. Deus vem no culto para ver se você é adoradora e adorador, para ver se ele encontra incenso de gratidão que sai dentro do seu sacrifício espiritual, como Romanos 12 define, o culto racional. Aleluia. Deus não vem por causa das cadeiras. Deus vem por causa de você, pecador, e eu, pecador. Deus não vem por causa do microfone. Deus não vem por causa do ferro. Deus vem por causa de corações quebrantados e contritos, a qual ele não resiste. Aleluia. Obrigado, filho. Pedro fala sobre isso, 20, conhecido de fato antes. Pedro é doido, não é possível. Ele é mais doido que o pastor Danilo. Olha, irmão, leiam. 1 Pedro 1,20, olha o que ele diz: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor. Espera aí, Deus sabia que a humanidade ia cair, é lógico. Ele é presciente e onipresente, ninguém pega ele de surpresa. Quando os judeus chegam: Adão, o que tu fizeste? Adão está escondido, eu já sabia. Então antes do mundo surgir, Deus já havia preparado um plano para te escolher e te salvar. Você pode glorificar Jesus? O cordeiro morreu antes, então ele só se materializou em verbo que se fez carne, para poder falar: agora eu tenho que fazer a expiação natural. Todos têm que olhar para o sacrifício de Jesus e falar: ele morreu pelos meus pecados para me redimir e para me resgatar de volta para Deus. Você pode aplaudir e glorificar Jesus? Oh glória! Pedro ainda insiste em falar conosco aqui, ó, 21, por intermédio de quem? De Cristo, dele credes em Deus. Então a forma de eu crer em Deus é através de Cristo, seu Filho é a resposta, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. No terceiro dia ele ressuscitou, ele está aqui. Terceiro dia ele ressuscitou, ele está aqui. E Deus o glorificou de modo que a fé, a esperança estão firmadas em... Então minha fé está firmada em Deus, não é no homem, não é na economia, não é no presidente, não é na palavra da pessoa que tentou te parar. A sua fé tem que estar em Deus, a sua esperança tem que estar em Deus. Cristo morreu para te dar uma fé redimida, transformada, poderosa, para salvar a sua vida. A nossa fé tem que estar nele. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu vou olhar para a circunstância, está difícil. Mas quando eu olho para ele, eu tenho um foco, eu tenho uma proposta, eu tenho uma carreira, eu tenho um chamado. Não vou parar, o melhor de Deus já veio, mas algo Deus vai fazer lá na frente na minha vida ainda. O que governa você são as suas lutas ou é Cristo? O que governa você, por quê? Diga comigo: se eu morri para essa vida, fala isso. Fala. Morto não sente dor. Eu morri.
Quem que vive em você agora? Cristo. Obrigado, Alisson. Cristo. Vamos terminar. Diga comigo: mortos não fazem convites. Já viu um morto pela rua muito louco, fala assim: convido para você ir na minha festa. Estou brincando. Em Gênesis, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram contra Deus e foram separados da presença de Deus. Nós nos tornamos órfãos, a criação se tornou órfã como resultado da rebelião de Adão e Eva. Então o que eles geram? Eles geram descendentes pecadores. Caim mata Abel, aí começa a matança. Se você olhar cuja história lemos desde o Antigo Testamento, assassinato, maldade, imoralidade sexual, corrupção, logo aparecem as páginas da Bíblia. Se você ler do 1 ao 6. Aí você percebe, por exemplo, Gênesis 6:5. Gênesis 8:21, o julgamento de Deus sobre a depravação humana é terrível, é devastador. Ele inunda a terra e destrói as cidades pecaminosas. Por quê, pastor? Poxa, Deus é tão ruim assim? Por quê, irmão? Porque qualquer pessoa constantemente é má desde a sua infância. É assim que a gente tem que se ver. Não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso dele. Por isso ele veio atrás de mim. Isso é amor. Isso é amor. Romanos 5:12, quero ler. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão. O pecado ingressa na humanidade por causa de Adão. Presta atenção. Pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram por causa de Adão. 13. Porquanto antes da promulgada lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O exemplo: havia só um princípio, mas não havia escrito, como Moisés em Êxodo 20. A Bíblia de Adão é: não toques, o dia que tocar morrerá, não toques. Ou seja, era verbalizada. Ele só tinha uma Bíblia. Diga comigo: a Bíblia de Adão era só: não toques. Ela ficou grande, ela aumentou. Porque nós somos tendenciosos, tipo assim, quando somos pequenos, mãe, não toca na tomada, vai tomar choque. Por que a gente toca? Porque a gente é desobediente naturalmente, natureza caída. Eu estou explicando por que Deus condenou, Êxodo, Gênesis 6 e Gênesis 8, a humanidade. Noé é o célebre, matou todo mundo, 8 pessoas salvas, segundo Pedro fala isso. Sua família. Olha o 14, gente, Romanos 5, lindo. No entanto, a morte reinou desde a época em Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, a qual era muito prefiguração daquele que havia de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e as transgressões. Dom gratuito é a salvação. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, está falando de Adão, muito mais a graça de Deus é um dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Aí ele vem: um só homem, muitos se tornaram pecadores, Adão. Assim também por intermédio da obediência, um único homem, muitos serão feitos justos, por causa de Cristo, aleluia. Então eu olhando para Cristo, eu sei o que é bondade. Olhando para Cristo, eu não vou furtar o que não é meu. Olhando para Cristo, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Olhando para Cristo, eu vou me alegrar. Olhando para Cristo, eu vou me dar com as decepções e vou fluir, vou continuar perseverando, porque Ele perseverou. Então é Cristo, amém, gente? Jesus, Ele está nos ensinando que Ele foi aquele que a lei extinta para a transgressão foi ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que Ele está dizendo para concluir? Toda lei e regras, elas são necessárias, mas elas expõem a nossa natureza pecaminosa. Para isso precisávamos de um Salvador. É impossível você ser salvo. Por exemplo, vamos lá, já falei várias vezes isso aqui. Você nasceu, ok? Por isso você está aí. Cresceu, eu tenho 32, não sei quanto você tem. Mas de 32 anos até agora, você já adulterou? Claro. Já roubou alguma coisa? O lápis de alguém, quando eu tinha pelo menos uns 12 anos. Em algum momento eu pequei, então a lei me condena. É impossível ser salvo pela lei. Então Jesus vem para cumprir a lei nele. Se faz pecado para eu ser salvo pela graça. Ah, irmão, dá uma glória, pelo amor de Deus. Aí ele está falando assim: ó, você pode ter pecado desde a sua infância até hoje, mas o meu filho pode te redimir de todo o seu passado e de todos os seus anos. Pode glorificá-lo.
Escuta, para que assim como o pecado reinou na morte, graça pela justiça ortogada à vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. O que eu estou pregando é puro evangelho. Por exemplo, enquanto caiu o fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, Deus instruiu a Ló e sua família: escape da cidade, saia porque o juízo vem. Aí a mulher dele, na hora de sair, olha para trás, estátua de sal, juízo. Aí o texto vai dizer, Gênesis capítulo 19, você pode ler isso. A ideia de Deus é ela: não olhe para trás. Fala comigo, não olhe. Fala alto, não olhe. Mas ela na hora sente, não sei, desobedece o que Deus falou. É assim que a gente faz todo dia. Deus vem no culto de terça, quinta e domingo, fala: não olhe para trás. A gente insiste em olhar para trás. A palavra diz que ela desobedece. E a mulher de Ló olha para trás e subitamente perde a vida dela. Ela morreu. Por quê? Porque quando Deus está fazendo algo na nossa vida, só dá para seguir para frente, não olhar para trás. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por exemplo, o mesmo destino para Acã, Josué 7. Sua família, quando desobedeceu o mandamento de Deus, levando despojos da batalha da Babilônia, sabe o que ele faz? Ele leva os despojos, Marcelo, esconde, para ninguém perceber. Porque, irmãos, a Babilônia deveria ser destruída, porque corrompia os ensinamentos de Israel. Então fala: Deus, extermina tudo, não pegue nada, porque é maldito tudo lá. Até quando você vai ficar atrás daquela pessoa que só traz doença e tristeza para você? Carregando maldições. Vou contextualizar. Não vou não. Senão você vai ficar triste comigo e eu não estou aqui para te bater. Estou aqui para te ensinar. Mas diga para o seu irmão: quando Deus te dá uma ordem, Ele não está te privando de você curtir. Ele não está te privando de você ter um presente diferente. Ele está falando o seguinte, presta atenção: eu estou te protegendo. Porque o que eu tenho para você não é uma capa, não é ouro, não é prata. Eu tenho eternidade, salvação. Amigos vai e vem, meu irmão. Oportunidades é uma só, Deus nos dá, então temos que agarrar ela. Diga para o seu irmão: Deus te escolheu. Poderia falar de outros. Levítico 10, Nadab e Abiú oferece fogo estranho no altar, e o Senhor muitas vezes mata e fere eles, um filho de sacerdote. Por exemplo, outros textos. Esse para mim é tremendo. Davi vai buscar a arca de Deus, que estava 20 anos fora na casa de Abinadab, e vem dançando, bailando e ministrando ao Senhor. A cada 6 passos, no 7º sacrificava. 2 Samuel 6, leia na sua casa. 2 Samuel 6, Davi está trazendo a arca, a presença de Deus para o reinado, todo mundo se alegrando. Deus está voltando. Quem está me ouvindo? Deus está voltando. Deus está enchendo a sua casa de presença. Quando Ele volta, Ele traz alegria, Ele traz festa, Ele traz renovo, Ele traz autoridade. Quando você resgata a presença, vem tudo o que Deus tem para você de volta. Davi sabia: não adianta ter reinado sem glória, sem presença. Eu quero a arca, eu não quero o trono. E aí ele veio: eu quero a presença de volta. Sabe o que acontece? A instrução era: a arca tem que estar nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. E sabe o que eles levam? Num carro novo de boi. A Bíblia diz que na eira de Gizom os bois tropeçam, e Pérez Uza toca na arca displicentemente. E a Bíblia diz que Deus o feriu na hora, porque a arca era a representação do conserto e da aliança e da santidade de Deus. Juízos na Bíblia, juízos. Estou tentando explicar um ponto. E o ponto é: muitas pessoas leem a história e dizem assim no Antigo Testamento, fica confusa. Que confusão? Afinal, diga para o seu irmão: Deus não é um Deus de amor? É isso que o mundo fala. Se Deus é amor, por que a África? É muito tola essa resposta, mano. Dá-lhe para... A necessidade existe para os filhos de Deus se manifestar e abençoar. Esse é o primeiro ponto. Afinal, Deus não é um Deus de amor? Essas punições pelo pecado não são um pouco severas, pastor? Aniquilando por um olhar para trás a mulher de Ló, consumido por uma oferta. Levítico 10, Nadab e Abiú, uma oferta estranha, errada? Não, morto por tocar em algo indevido. Acã,
Mas a gente se esquece de uma coisa. Vou ler um texto e vou explicar. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: agora que o Deus de paz torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus não santifica só meu corpo, Deus santifica a alma e o espírito. E esse é o meu papel e o seu, vigilância, de manter o corpo, a mente saudável e o espírito saudável até que Ele venha. Quem tem que conservar o que recebeu no culto é você. Quem tem que conservar lendo a palavra, orando todos os dias para o fogo não apagar é você. Nós somos só direcionadores. Quem está comigo? Posso mais 5 minutos? Agora é 10:14. 5. Diz assim: essas são as perguntas. Se Deus é amor, por que existe severidade? Porque a maioria das vezes Deus tentou pela bondade nos quebrantar, mas a gente está com o coração tão petrificado e endurecido que Deus envia juízo. Porque aí você chora, aí você sofre, perde alguém, aí você fala, agora, aí a gente fala, filhão, te chamei você com o corpo saudável. Eu conheço pessoas que estavam na igreja buscando o Senhor, por algum momento se esfriou, foi ter ato sexual com uma pessoa com HIV e contraiu HIV. Meu pastor pegou e orou, foi curada, constatado. Sabe o que ela faz? Vai dar um rolê de novo com outro cara e pega HIV de novo. Aí eu falo assim, peraí, quem que está brincando com salvação aqui? É Deus ou é gente? Nós não valorizamos o que Deus está fazendo. Aquele que vos chamou, querido, é fiel para cumprir isso. Deus te chamou, Ele é o primeiro interessado em manter firme na presença dEle. Pega aí. Ele é o primeiro interessado em manter a sua fé apaixonante, cheia da palavra e cheia da presença dEle. Ele é o primeiro. Tais perguntas é essa, apesar de sinceras. Pastor, se Deus é amor, por que Ele está sendo punindo pecadores? Porque se Ele veio nos resgatar, se Ele veio nos salvar, presta atenção, são perguntas como essas sinceras, que revelam o problema fundamental, a nossa visão. Por que a nossa visão? Porque, presta atenção, por natureza chegamos no pecado através dos olhos centrados no homem. A gente só vê o seguinte, a gente só olha o que Deus fez contra o homem, mas não olhamos como Deus foi punido por nós não estarmos separados para Ele exclusivamente. Por exemplo, se eu sou cristão hoje, como pastor, se eu cair em adultério, a maioria de vocês desviam. Fere o pastor, se despeça as ovelhas para o meu pastor. Em vez de a gente fazer o quê? Proteger, orar e levantar e continuar e perseverar. Porque foi arranhado, foi comprimido, eu chamo de brecha na nossa santidade. A credibilidade cai. A gente fica triste, porque era alguém com exemplo. Quem está me ouvindo, diga amém. Se a gente olhar na perspectiva, parar de olhar só a perspectiva de Deus matar alguém, mas olhar o quanto o homem se prejudica a si mesmo quando peca, a nossa visão seria outra. Presta atenção, olha o que diz: a razão de questionarmos essas punições severas demais é o fato de não conseguirmos imaginar respondendo dessa maneira. Se os ataques fossem contra você, irmão, o que você faria? Se a pessoa não tem paciência com você, você já quer esganar. Se alguém questiona você, você já quer pegar, matar. Se alguém discorda da gente, a gente já quer mandar para o inferno. É ou não é? A gente não é paciente com o outro. Foi falar de perdão aqui na hora da administração. Eu estava lá atrás, mas estava ligado, irmão. A gente só olha o que Deus fez com o homem, mas não olha o que o homem prejudica o outro homem, ou prejudica a si mesmo. Isaías 59:2: os vossos pecados, suas transgressões, quebra da lei, não obediência, faz separação de mim com você, te afasta de mim. O pecado só prejudica você. Por que, pastor, ele é severo? Abacuque 1:13 responde: tu, Deus, cujos olhos são puros e imaculados, que não pode suportar ver o mal, que não pode tolerar a malignidade. Então a forma de Ele ver a maldade, eu vou trazer juízo. A nossa nação está sofrendo com crise, é juízo de Deus. Corrupção, desvio de dinheiro, as porcarias estão aparecendo, para a gente não ter orgulho, mas depender do Deus eterno que fez o Brasil também. Quem está me ouvindo, irmão? Quem criou a nossa nação foi Deus. Você não nasceu nos Estados Unidos para querer ir embora. Fique, porque Deus tem um avivamento para o nosso país.
Deus vai resgatar, não vai perder o Brasil não, irmão. Não vai. 1 Pedro 1,15 diz: agora porém sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou, pois as escrituras dizem: seja santo como eu sou santo. Contudo, a punição pelo pecado não é determinada por nossa medida acerca de Deus. Em vez disso, a punição pelo pecado é determinada pela malignitude daquele que contra pecamos. Ou seja, toda vez que eu peco contra Deus, Ele espera que eu me arrependa. Se eu não me arrepender, Ele vai enviar juízo. A realidade é, se pecamos contra um pedaço de madeira, que efeito tem a madeira? Nenhum. A madeira não revida, o vidro não revida, a caixa não fala. Mas quando pecamos contra os seres humanos, somos culpados, porque pecamos contra alguém em imagem e semelhança de Deus. Quando ferimos, roubamos, matamos. Quem está comigo diga amém. Que ele é semelhança minha, criatura. O ser humano não tem mais prazer em ver o outro ser humano feliz. Os seres humanos estão se destruindo. E muitas vezes, quando você peca contra madeira, não tem culpa. Mas quando você peca contra um homem, contra uma mulher, somos absolutamente culpados. Matou, vai ter que ser preso ou ser punido. É juízo, irmão. Olha para cá. Muitos de nós falam assim: ai, mas coitado, vamos ajudá-lo. Espera aí, irmão. A justiça de Deus não vai invalidar porque ele tomou uma atitude errada. Ele tem que pagar pelo que ele fez. O ladrão da cruz é a maior prova. Hoje estarás comigo no paraíso, mas ele morreu por causa do seu pecado. Deus não falou: não, desce da cruz, está tudo bem, pode soltar ele, viu? O que está errado, está errado. O que tem que pagar, vai pagar. Quem está comigo aqui, diga amém. Última parte. Quando pecamos contra Deus, pecamos com aquilo que é eterno. Deus é eterno, infinitamente eterno. Então Ele é santo, infinitamente santo. E somos infinitamente culpados e merecedores de uma punição eterna. Jesus para nos dar a vida eterna. Para eu e você não sermos plenamente pecadores e afastados de Deus completamente para sempre. Então Ele envia o Filho dele e fala: através do meu Filho eu vou dar eternidade para todo mundo que queira. Diga comigo, Ele me escolheu. Romanos 6,20, porque quando éramos escravos do pecado, estávamos livres da relação à justiça. 21, em que fruto colestes? Então as atitudes quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Ou seja, o pecado, o salário é morte. Contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados escravos de Deus, servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, por fim da vida eterna. 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Quem tem pecado igual eu, levanta a mão aqui, todos nós. Mas quando Jesus lava você no sangue, você é justo. Você não é mais um pecador, você é um filho de Deus justificado pelo sangue dele. Diga comigo, e isso aparece. 2 textos e termino. João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus em João, ele está orando, Cássia, e ele mesmo fala disso. Olha que lindo, aqui é o Messias orando. Rafael, aqui é o Messias orando, porque ele fala o Jesus, ele fala dele mesmo. Ele fala assim, ó, o Jesus é só embalagem. Quando ele fala assim, ó, a verdadeira vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque eu vim para mostrar os princípios de um pai que veio resgatar filhos. Aí ele veio, ele continua, essa é uma realidade. Jesus Cristo a quem enviaste. Então eu sou a resposta, o primogênito que fui enviado para resgatar multidões de perdidos e resgatar eles para a eternidade. Ele está dizendo, Deus usou só um nome, Deus usou só um hotel. O que é mais interessante é o que está dentro de você. Romanos 12,7 diz: Ele concederá a vida eterna aos que perseverarem em fazer bem, buscando glória, honra e imortalidade. Fica de pé.